É muito natural que busquemos e desejemos a cura física quando estamos diante de um processo de adoecimento. Para todos nós cristãos, existem nos evangelhos inúmeros relatos de cura que Jesus fez quando esteve aqui conosco. E é nele que nós nos baseamos quando nas nossas orações pedimos a Deus que, por intermédio de Jesus, nos cure quando somos portadores de alguma moléstia física. O Evangelho de Lucas, no entanto, no capítulo 10, versículo 9, demonstra que Jesus espera algo mais do doente ainda quando promove para ele a cura do corpo físico. Nessa passagem, Jesus exorta os discípulos a que saiam, que curem os enfermos que houverem em determinada localidade, mas que digam a eles: está próximo de vós o reino de Deus. Esse complemento para o processo de cura fala muito de qual é o objetivo verdadeiro, não somente da cura quando ela chega, mas do valor pedagógico que muitas vezes a doença tem para o espírito imortal. A partir do olhar espírita, nós sabemos que somos espíritos habitando um veículo físico, um corpo físico. E que muitas vezes a doença fala dos valores e da forma como o seu habitante, o espírito imortal que ali temporariamente está, tem utilizado o tempo e os recursos que a vida lhe empresta para que possa progredir rumo à sua perfeição espiritual. É nesse sentido que o benfeitor espiritual Emmanuel, em uma mensagem intitulada Cura, afirma que de fato Jesus curou muitos enfermos, mas não esqueceu de requisitar para eles o reino divino, esse reino em que a vida verdadeira se passa e onde os valores, os patrimônios do espírito são verdadeiramente requisitados. Ele vai dizer que não nos interessa apenas a regeneração do corpo físico, do veículo físico, em que temporariamente nos expressamos, mas acima de tudo o corretivo espiritual. Para logo em seguida falar que existe tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta por detrás da doença, quanto aquela que se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Portanto, a vida faz um apelo aos nossos corações, não somente quando estamos doentes, do ponto de vista de uma lição que precisa ser aprendida, mas é muito comum que quando estamos saudáveis, não demos a essa saúde do veículo físico o justo valor e não a empreguemos com justeza na busca da conquista das virtudes que nos interessam enquanto espíritos imortais. Diante dessa dificuldade que temos em reconhecer o valor que a saúde tem para nós e de a utilizarmos segundo as leis de Deus na construção do bem do próximo e do nosso próprio bem, é que a doença comparece cedo ou tarde como mecanismo divino para o despertamento espiritual da criatura, que vai então passar a refletir sobre como tem empregado o tempo e os recursos que Deus lhe empresta na sua jornada de aperfeiçoamento espiritual. Emmanuel, nessa mesma mensagem, prossegue dizendo que há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito
e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. O que o benfeitor espiritual está nos convidando a refletir? Ele está nos convidando a nos perguntarmos, quando estivermos diante de um processo de adoecimento físico, que de fato é muito desafiador, o que está por detrás do nosso desejo de cura? Afinal de contas, desejamos nos curar para que possamos prolongar e repetir os velhos erros que estão dando origem a esse próprio desequilíbrio, ou desejamos nos curar para renovarmos hábitos e padrões de vida mental e material que estão nos afastando das leis divinas? Porque muitas vezes a doença, ela não somente é um mecanismo pedagógico para o nosso despertar, como pode ser mesmo uma proteção espiritual para que não incorramos em erros maiores diante da lei de Deus. Todos nós sabemos que não é fácil, pelo intelecto, compreendermos essas verdades que o Espiritismo, se debruçando sobre o Evangelho, nos ensina quando estuda a questão da doença. Mas seria muito mais difícil admitirmos que a doença é um mal aleatório que muitas vezes vai ao encontro da criatura e que Jesus seria um dispensador de cura física sem que isso pudesse ter alguma serventia para o espírito imortal que ali está posto. Afinal de contas, de que nos serve, por exemplo, recebermos a cura física se ao entrarmos na imortalidade pelas portas da desencarnação, o fizéssemos ainda adoecidos do espírito, ainda distantes da compreensão daquilo que são as nossas reais necessidades na vida? É por isso que muitas vezes a doença vai comparecer na nossa jornada, ou como alerta, ou como consequência de falhas, de erros que cometemos em vidas anteriores, para os quais agora somos convidados à retificação. Em todos os casos, não há um mal aleatório nos atingindo, mas o mecanismo perfeito da justiça divina, que não está interessada em castigar a criatura, mas está interessada em que essa criatura, esse filho amado, desperte para as suas necessidades diante dos imperativos de progresso e evolução a que todos nós estamos vinculados. Emmanuel finaliza a mensagem dizendo que é razoável que aqueles que somos interessados na cura, na bênção da cura, reconsideremos as questões que nos dizem respeito, compreendendo que raiou para o nosso espírito um novo dia no caminho redentor. Portanto, a doutrina espírita, estudando essa fala de Jesus em torno da cura, de forma alguma faz uma apologia a que possamos abraçar na dor, no sofrimento, um mecanismo que nos leve a desejar essa dor ou esse sofrimento. Mas ela nos traz com muita lucidez a exortação de Jesus aos discípulos para que, após a cura do corpo físico, lembrassem aos doentes que raiava para eles um novo momento no que diz respeito à sua imortalidade, à sua jornada ascensional para Deus. E assim, quando nos tivermos diante
de processos difíceis de adoecimento nossos ou daqueles que amamos, esse olhar misericordioso da justiça divina nos ajuda a superarmos esses momentos, buscando alento, claro, na cura, quando ela se fizer merecida diante da justiça de Deus, mas ainda assim, quando ela não vier no tempo que desejamos ou no tempo que esperamos, nós nos investiremos de uma fé e de uma resignação que nos ajudará a retirar dessa doença um profundo aprendizado para nós que somos espíritos imortais e que precisamos levar dessa jornada um patrimônio espiritual que se faz muitas vezes muito mais urgente do que uma cura física momentânea. Essas são as recomendações de Jesus para todos aqueles que enfrentamos, que vamos enfrentar esses processos de adoecimento, que são, portanto, mecanismos naturais que a divindade se utiliza para o nosso despertar. Deixa aí a tua sugestão de tema, o teu comentário e até o próximo episódio de Nos Passos de Jesus.